Olá, eu sou o professor Marcelo da disciplina de Geografia. Eu espero que vocês estejam bem, mesmo com o afastamento social. Vamos dar início às nossas primeiras videoaulas sobre o estudo da geografia. Estejam bem, até breve. Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês e vossas famílias estejam bem. Vamos começar aqui a nossa revisão do conteúdo de geografia relativo ao primeiro bimestre. Vamos começar com um conceito denominado de cartografia. O que é a cartografia? A cartografia é a arte ou a técnica de se confeccionar, ou seja, se fazer mapas. Os mapas têm evoluído muito ao longo da história. Por exemplo, na antiguidade, a grande maioria dos mapas eles eram feitos através da observação do homem sobre o meio, ou seja, sobre a natureza. O que era cartografado, o que era desenhado para que o homem pudesse se localizar dentro do espaço geográfico. Então, se saía em áreas vastas, visualizando, demarcando montanhas, rios, florestas e tendo sempre o sol como orientação. Dessa forma, os mapas eram feitos. Com o passar do tempo e a evolução tecnológica, ocorreu uma certa facilidade para se fazer os mapas, pois nós temos satélites, se utiliza o GPS, existe um sistema chamado aerofotogrametria, que é um sistema na qual o avião ele sobrevoa determinada superfície e com lentes potentes ele fotografa essa área. Essas fotos vão para o computador e a partir daí há todo um processo e o mapa ele acaba sendo elaborado. Atualmente, com a ascensão do GPS, não que os mapas ficaram fora de uso, não é? Eles ainda são muito importantes, mas para se localizar, as pessoas utilizam meios um pouco mais modernos. Vamos criar uma reflexão. Um dos grandes problemas do mapa, como vocês podem ver aqui ao meu lado, é que em um mapa, o homem tenta representar, na verdade, uma superfície esférica em uma área plana. E quando se faz isso, normalmente ocorrem distorções em áreas na qual você tenha médias e altas latitudes. Vamos conceituar o que é latitude? Latitude é a distância em graus da linha do Equador até qualquer outro paralelo, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul. O maior exemplo que nós temos dessa deformação que ocorre de superfície ou de área ocorre em um mapa muito antigo, que é um mapa de um cartógrafo chamado Gerard Mercator. Esse cartógrafo, ele fez um mapa que é muito famoso, é um mapa mundi de 1532. Nele, se você prestar atenção, a Groenlândia, que é uma ilha e pertence à Dinamarca, no continente europeu, ela aparece com a sua área deformada, ou seja, ela parece maior do que a América do Norte, que é um subcontinente. Isso na prática não é provável, mas no mapa ele aparece maior. Então, um dos grandes problemas da cartografia são as suas projeções. Tá? As projeções elas podem ser conformes, equivalentes, afiláticas ou equidistantes. Em relação à superfície, ela pode ser azimutal ou ela pode ser cilíndrica ou mesmo cônica. Nos dias atuais, os mapas que são mais utilizados, ou seja, a projeção que é mais utilizado é a projeção de Robinson. Ela é uma projeção cilíndrica afilática que ela minimiza as distorções da área dos continentes. Então, ela representa mais fielmente a área real dos continentes em relação à área, tamanho e proporção. Retomando a cartografia, o indivíduo que faz, na verdade, os mapas, ele é denominado de cartógrafo. Normalmente, esses cartógrafos, eles são grandes matemáticos, porque para você elaborar um mapa, é necessário cálculo de área, na questão de proximidade, tamanho, né? Nem vamos entrar na questão diretamente da
escala, tá? Mas a cartografia seria a arte ou a técnica de se elaborar os mapas, tudo bem? Dando prosseguimento aqui, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos fuso horários, tá? Teremos questões na nossa avaliação sobre fuso horário. O que é o fuso horário? Então você sai aqui, por exemplo, do Brasil e você vai para a Austrália, na Oceania. Existe um fuso horário de 15 horas entre Brasil, pegando esse horário de Brasília, e Canberra, na Austrália. Então, o que acontece? Em virtude do movimento da Terra ser de leste para oeste, em relação ao meridiano de Greenwich, toda a porção do planeta oriental, ou seja, a leste, terá suas horas adiantadas em 1 hora para cada meridiano. Só lembrando que cada meridiano equivale a 15 graus ou 1 hora. E toda a porção do planeta ocidental a oeste terá os seus relógios atrasados em menos 1 hora. Lembrando, existem dois importantes meridianos no planeta, ou seja, o meridiano de Greenwich, de 0 grau, começa na Inglaterra. Greenwich, na verdade, é um bairro do subúrbio que está a 150 quilômetros da capital, que é Londres. Lá existe um observatório astronômico real, e lá no século XVIII foi feito, 18 para 19, foi feita uma conferência de geógrafos, astrônomos, matemáticos, e ficou definido, né, que o meridiano de Greenwich seria o meridiano inicial do planeta, na qual se começa um dia. O outro meridiano é o meridiano de 180 graus, na qual se termina um dia. Somando-se, a Terra tem 360 graus de diâmetro, não é? Dividiu esses 360 graus por um dia cível, que são 24 horas, e encontrou-se 15 graus para cada meridiano, que equivale a 1 hora. Então, 12 meridianos a leste, 12 horas, 12 meridianos a oeste, mais 12 horas, complementando 24 horas. Então, devido ao movimento de rotação do planeta Terra, se você for para a leste, acrescenta-se 1 hora a mais para cada meridiano, e se você for no sentido oeste, subtrai-se, ou melhor, diminui-se 1 hora para cada meridiano. Ainda evoluindo nessa revisão, vamos falar um pouquinho sobre a questão. Eu fiz um roteiro aqui, estou seguindo esse roteiro, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a questão do universo, não é? Então, vamos voltar um pouquinho nesse conceito. Como surgiu o universo? Quando surgiu o universo? Então, o universo ele surgiu há cerca de 17 bilhões de anos atrás. A nossa galáxia, que é a Via Láctea, surgiu há 13 bilhões de anos atrás. E o nosso planeta Terra há 4,6 bilhões de anos. Seguindo-se as teorias, né, que são mais aceitas, não existia nada. E nesse nada surgiram gases, né, chamado de ovo primordial. Esses gases se misturaram, houve uma reação química e houve uma grande explosão, conhecida como Big Bang. Essa explosão ela foi se expandindo, altas temperaturas, se expandindo, tudo foi se resfriando, se condensando, e foram surgindo as galáxias, os planetas, os quasares, os buracos negros, o Sol, as estrelas e quase tudo que nós conhecemos no universo. A reflexão que nós devemos fazer, que é importante, seria o quanto nós temos ainda que aprender em relação ao universo. Mesmo com toda a tecnologia disponível, nós estamos muito longe ainda de entender, de compreender o que é o universo. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, imagine, em relação à proporção, você chegando na praia,
chegando até a areia, se abaixando, pegando um pouquinho de areia e colocando na palma da sua mão. Desta areia que está na palma da sua mão, desses grãos, segure um grãozinho só entre os seus dedos. Este grãozinho representa o planeta Terra. Toda a areia da praia, de uma ponta até outra, é o universo. Ou seja, nós temos muito ainda que conhecer, que evoluir em relação ao conhecimento do universo. Então, que fique essa reflexão para que vocês possam utilizar aí na nossa revisão. Vamos voltar um pouquinho, já que eu falei sobre a questão do fuso horário, sobre os movimentos que a Terra faz. Então, o movimento de rotação, na qual a Terra gira sobre o seu próprio eixo terrestre em 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. É esse movimento de rotação que vai nos fornecer os dias e as noites. Não se esqueça que a Terra também faz um outro movimento, que é o movimento de translação, na qual a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Isso acontece em 365 dias, mais 5 horas, 48 minutos e 44 segundos, que o homem aproximou para, na verdade, 24 horas. O que eu estou tentando que vocês reflitam nesse momento é sobre a questão do ano bissexto. Então, só retomando, conceito de rotação, a Terra gira sobre o seu próprio eixo terrestre e nos fornece dias e noites, além da circulação das massas de ar. Já o movimento de translação, a Terra irá dar uma volta completa em torno do Sol em 365 dias, mais 5 horas, 48 minutos e 44 segundos, que o homem aproximou para 6 horas. Isso sugere que a cada volta que a Terra dá sobre o Sol, ela produz 6 horas a mais. Na primeira volta, 6 horas. Na segunda, mais 6, 12. Na terceira, mais 6, 18. Na quarta volta, mais 6, 24 horas. Ou seja, a cada 4 anos, a Terra produz um dia a mais. Este ano, na qual a Terra possui ou cria um dia a mais, é denominado ano bissexto. Pelo nosso calendário, o mês que tem menos dias é o mês de fevereiro. Então, a cada 4 anos, nós temos um dia 29 de fevereiro, ou seja, um ano bissexto, como ocorreu neste ano de 2020. Há um outro fenômeno muito interessante que ocorre e que os povos da antiguidade, inclusive, utilizavam, que são os solstícios e os equinócios. Então, o que seria o solstício? Nós temos solstício de verão, solstício de inverno, tá? O solstício é quando os raios solares, devido ao eixo de inclinação da Terra, eles incidem sobre o trópico de Câncer ou sobre o trópico de Capricórnio. Se no hemisfério norte for verão, teremos o solstício de verão. Se for o período de inverno, solstício de inverno. O mesmo ocorre, na verdade, no hemisfério sul, em relação ao trópico de Capricórnio. Se os raios solares incidem sobre o trópico de Capricórnio, será solstício de verão ou solstício de inverno no hemisfério sul. Já o equinócio ocorre quando os raios solares incidem sobre a linha do Equador. O que sugere? Quando eles incidem sobre a linha do Equador, nós teremos a mesma quantidade de horas, tanto para o dia quanto para a noite. 12 horas dia, 12 horas noite. No solstício, já é o contrário. Se é um solstício de verão, nós teremos dias mais longos e noites mais curtas. Se é um solstício de inverno, a incidência dos raios solares será menor, então os dias serão mais curtos em relação à luminosidade e a noite será mais longa em relação a, na verdade, a escuridão. Em todos os pontos da Terra,
há uma duração entre dias e noites, justamente no dia 21 de março e 23 de setembro, que seria, na verdade, o equinócio. No dia 21 de março e no dia 23 de setembro, em todos os pontos da Terra, a quantidade de luminosidade durante o dia e a quantidade de luminosidade durante a noite serão sempre as mesmas. Não se esqueçam, parece simples, mas das estações do ano, tá? Primavera, verão, outono e inverno. Devido ao movimento de translação, ele nos fornece as estações do ano. Então, como ele segue essa órbita elíptica, o planeta Terra, em torno do Sol, ela nunca se altera. Porque o que nós vemos normalmente na sala é, quando você questiona algum aluno ou peça que ele participe. Quais são as estações do ano? Normalmente o aluno diz as estações fora dessa ordem, né? Primavera, verão, outono e inverno. E na prática não é assim que acontece. Tudo bem? Vamos prosseguir mais um pouquinho então. Deixa eu seguir aqui o meu roteiro. Vamos falar agora sobre a localização, não é, da República Federativa do Brasil, popularmente o Brasil, o nosso país. Só lembrando que o Brasil é um país de grande extensão territorial, né? O Brasil é um país que é o quinto maior país do mundo, não é? Atrás apenas da Federação Russa, com 17 milhões de quilômetros quadrados, do Canadá com 9,9, da China com 9,5 e os Estados Unidos com 9,3 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem exatamente 8 milhões 515.767,049 milhões de quilômetros quadrados. Ele se localiza, não é, no subcontinente da América do Sul, na porção centro-oriental ou centro-leste da América do Sul. O nosso país, por incrível que pareça, ele faz fronteira com 10 países aqui na América, com exceção do Chile e do Equador. Então, relembrando, é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e é o terceiro maior país da América, atrás apenas do Canadá, com 9,9, e os Estados Unidos, com 9,3 milhões de quilômetros quadrados. Um país tão gigantesco como o nosso, ele possui os chamados pontos extremos, não é? Que, na verdade, demarcam o país de leste a oeste e de norte a sul. Então, esses pontos extremos, eles são bem demarcados. Por exemplo, na porção setentrional do Brasil, ao norte do Brasil, o que marca o limite do Brasil com outros países sul-americanos é o Monte Caburaí, ali na região divisa entre o Amazonas e o estado de Roraima. Na porção meridional ou sul, não é? O nosso ponto extremo seria, na verdade, o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Arroio é uma área do litoral cortada por um rio que deságua no mar. Isso lá na cidade de Chuí, no Rio Grande do Sul. A leste, ou porção oriental, o que demarca o ponto extremo do Brasil, seria, na verdade, a Ponta dos Seixas. E na porção ocidental, a oeste, lá próximo do Rio Moa, é a Serra da Contamana. Então, esses são os 4 pontos extremos do Brasil. Relembrando, pessoal, ao norte do Brasil, nós temos o Monte Caburaí, ao sul, o Arroio Chuí, a leste, porção oriental, a Ponta dos Seixas e a oeste, na verdade, a Serra da Contamana. Não se esqueçam também que o Brasil não termina no continente, tá? Na massa continental. Existe o famoso Mar Territorial Brasileiro, 370 léguas ou 400 quilômetros à frente. O que eu estou tentando dizer é que, quando você está na praia, olhando para o horizonte, 400 quilômetros à frente, tá? No oceano, ainda é o Mar Territorial Brasileiro, pertence ao Brasil. É uma área, na verdade, de segurança,
não é, para o nosso país. Porque no passado, os países eram conquistados, o transporte que era mais comum era o transporte marítimo. Então os navios chegavam próximo no litoral, bombardeavam normalmente as capitais, né, que era no litoral, como no nosso caso, a primeira capital foi Salvador, no litoral, não é? No Nordeste, a segunda no Sudeste, Rio de Janeiro, e depois, lá na Constituição de 1824, que Dom Pedro colocou lá, e nos anos 60 surge Brasília, no Planalto Central, bem distante do litoral. Então, o mar territorial brasileiro é uma faixa no oceano, na qual navios não podem adentrar dentro dessa faixa do mar territorial brasileiro sem a permissão, na verdade, da Capitania dos Portos. Quem faz essa patrulha é a Marinha Brasileira. Tá? Então, retomando o Brasil, país localizado na porção centro-oriental, ou seja, centro-leste da América do Sul. Quinto maior país do mundo, terceiro maior país da América, 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, na verdade, é considerado um país continente, ok? Eu queria também dizer ainda sobre a questão do Brasil, a questão dos hemisférios, porque o Brasil, como ele é um país continental, ele possui basicamente 93% do seu território abaixo da linha do Equador. Só relembrando que o Equador, ele corta ou cruza o Brasil ao norte do nosso país, tá? Então, 93% do nosso território está abaixo da linha do Equador, no hemisfério sul. E 7% do nosso território está localizado no hemisfério norte. Então, o Brasil tem terras, tem 7% das suas terras no hemisfério norte, 93% no hemisfério sul e 100% do nosso território está no hemisfério ocidental, orientando-se pelo meridiano de Greenwich. Bom, eu estou aqui encerrando a nossa videoaula, espero ter contribuído aí para os seus conhecimentos, leiam a apostila, reforcem os seus conhecimentos, uma boa semana de estudos e uma boa prova. Até breve!